Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Ciência e Covid-19, e hoje eu tenho o prazer de apresentar o professor Alexandre Chiavegato Filho, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e o professor Alexandre vai nos falar sobre inteligência artificial e Covid-19. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Acho que a gente vai falar um pouco sobre a questão do Covid, né? Mas antes, eu queria dar uma apresentação sobre exatamente o que é a inteligência artificial, para colocar todo mundo no mesmo patamar, tá? É uma aula rápida aqui, né? Então eu vou fazer uma introdução um pouco geral, só para dar uma intuição, e daí falar um pouco sobre as possibilidades do uso dessa ferramenta, desse conjunto de algoritmos, para resolver alguns problemas mais específicos, mais importantes, aí com a chegada do Covid-19. Tá? Então, estamos gravando essa aula hoje, dia 31 de março, estamos começando a receber alguns dados interessantes aqui do Brasil, né? Estamos relativamente no início da chegada da pandemia no Brasil, tá? Então ainda não temos muitas coisas finalizadas, mas temos muito potencial aí pela frente. Então eu vou falar um pouco sobre isso, sobre todos esses potenciais do uso de inteligência artificial e da área que hoje domina a inteligência artificial, que é machine learning, tá? Sobre como isso pode ser usado para combater o Covid-19. Tá? Então, meu nome é Alexandre, né? Então eu sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, né? E temos nosso laboratório, que é o LabDAPS, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde. Eu vou falar um pouco sobre as pesquisas também que estamos desenvolvendo. Tá? Então, eu sempre gosto de começar falando um pouco sobre essa questão de que a inteligência artificial hoje está muito na moda, né? No sentido que é difícil abrir uma revista, ler um jornal, sem que inteligência artificial apareça em algum lugar. Aí as pessoas ficam se perguntando, né? Será que isso é um hype criado pela mídia? Eu sempre gosto de deixar claro, né? Começar deixando claro que não é um hype criado pela mídia. Tá? Que, na verdade, a mídia está começando a descobrir sobre os avanços que têm ocorrido na área, né? E daí está começando a escrever artigos sobre o assunto, né? Principalmente nos últimos 5 anos. Aí, por que tem ocorrido esses avanços científicos nos últimos 5 anos? É por causa de 3 fatores, né? Principalmente por causa de 3 fatores que têm permitido esse avanço da inteligência artificial nos últimos anos. Então, em primeiro lugar, a questão do Big Data. Tá? Então, nunca tivemos tantos dados aí para treinar os algoritmos e, de fato, muitos desses algoritmos estão de muitos dados, muitos exemplos. Tá? Os algoritmos, eles estão aprendendo no mundo zero. O algoritmo não sabe o que é uma vida, o que é um ser humano, o que é uma doença. Cada vez que a gente treina um algoritmo, ele está conhecendo as coisas do zero mesmo. Então, ele precisa de muitos exemplos para aprender o que está acontecendo. Tá? Em segundo lugar, avanço em capacidade computacional. Tá? Então, os computadores, né, as máquinas, ainda levam algum tempo, dependendo do tipo de algoritmo, tá? Às vezes alguns dias até, mas à medida que as capacidades, que o potencial, né, dos computadores vai aumentando, né, principalmente em relação à memória, em relação às GPUs, esses algoritmos estão ficando mais e mais rápidos. Então, algoritmos que levavam uma semana até recentemente no laboratório, tá? Hoje em dia, em algumas horas, eles terminam. Tá? Isso devido aos avanços técnicos aí da área de capacidade computacional. Em terceiro lugar, o próprio desenvolvimento técnico da área. Tá? Então, à medida que muitas pessoas vão entrando na área, esses algoritmos vão melhorando. Novas técnicas vão aparecendo, novos tipos de ajuste, né? A grande maioria dos algoritmos que usamos hoje, tá? Eles vêm lá da década de 70, 80, tá? Mas muitos ajustes foram feitos desde então, muitas melhorias técnicas, né? Principalmente nos últimos 5 anos, onde a gente está vendo a explosão de pessoas entrando na área de machine learning. Tá? Então, a gente sempre gosta, né, de definir o que a gente faz, né, na área acadêmica. Então, vamos definir o que é inteligência artificial. Tá? De uma forma bem simples, né, a inteligência artificial é a capacidade de máquinas tomarem decisões que a gente identifica como inteligentes. Tá? Então, máquinas tomando decisões inteligentes de uma forma bem simples. Isso é inteligência artificial. Tá? O problema aqui é a gente definir o que é inteligência, né, que é um problema sociológico, filosófico, aí de séculos, né, e séculos atrás. Tá? Existem várias definições para inteligência. A que eu mais gosto é a capacidade de tomar a melhor decisão possível
dada a informação disponível. Tá? Ou a capacidade de resolver um problema complexo, dada a informação disponível. Tá? E qual a capacidade de se adaptar a novas situações. Tá? Então, dada a informação disponível, você processa essa informação e você usa essa informação para tomar a melhor decisão possível ou resolver um problema complexo. Isso seria inteligência. Tá? O que é chave nessa definição é informação disponível. Tá? Então, você tem que ter informação disponível para você tomar uma decisão inteligente. Você toma uma decisão inteligente, né, a melhor decisão possível, sem nenhuma informação, tá? Isso não é inteligência. Tá? Isso daí é sorte, isso daí é magia, isso é milagres. Isso, né? Não é inteligente. Então, você precisa ter informação disponível para você tomar uma decisão inteligente. Tá? E qual é a consequência dessa definição? É que, no fundo, inteligência é um problema de análise de dados. Tá? Onde você tem essa informação disponível, você processa, análise e processamento de dados. Você processa a informação e você usa ela para tomar a melhor decisão possível. Tá? E onde é que entra a questão de machine learning? Como eu falei, machine learning hoje é a área que domina a inteligência artificial. Tá? Mas nem sempre foi assim. Tá? Antes a gente tinha o que a gente conhece como inteligência artificial clássica. Tá? Que eram máquinas tomando decisões inteligentes, mas a partir de regras estabelecidas por humanos. Tá? Então, por exemplo, como é que você identificava o spam de e-mail até recentemente? Então, você inseria no algoritmo, você inseria na máquina, as regras para o algoritmo tomar uma decisão inteligente. Então, por exemplo, você inseria que o spam não pode ter o meu nome na primeira linha, por exemplo. Tá? O spam tem que ter a palavra compra em algum lugar. Tá? Você inserindo essas regras no algoritmo. Né? E o algoritmo ia seguindo essas regras que você estabelecia e usando elas para tomar uma decisão inteligente. Tá? Isso é o que a gente chama de inteligência artificial clássica. Outro exemplo, né? Como é que era o Google Tradutor até 2016? Não sei se vocês lembram. O pessoal mais antigo lembra com certeza como era o Google Tradutor até 2016. Era aquela tradução truncada. Palavra por palavra, frase terminava no meio, não fazia nenhum sentido. Tá? Mas desde 2016, né, quem tem acompanhado a mudança, né, é verdadeiramente impressionante. Desde 2016 é um algoritmo de machine learning. Tá? E, na verdade, tem uma reportagem interessante no New York Times sobre essa mudança, né, que foi o pessoal de machine learning do Google, que foi lá no Google Tradutor, né, na equipe do Google Tradutor, né, e pediu para testar os algoritmos de machine learning. Tá? E do dia para a noite foi uma melhora incrível na qualidade dessa tradução. Como é que era antes de machine learning? Era um conjunto de regras de gramática e dicionários, tá? Introduzidas por humanos. Tá? Então, as pessoas introduziam lá no algoritmo as regras de gramática, as regras de dicionário, e o algoritmo ia seguindo essas regras que você colocava nele e tomava uma decisão inteligente. Tá? Como é que é o Google Tradutor hoje? Hoje, o Google Tradutor é um algoritmo de machine learning. Tá? Então, como é que funciona hoje? Como é que o Google Tradutor aprende hoje? Você insere no algoritmo milhões de textos no original e milhões de textos, desses mesmos textos, traduzidos pelos melhores tradutores. Tá? E o algoritmo vai aprendendo as regras de tradução sozinho a partir dos dados. Tá? Isso é machine learning. Tá? Então, algoritmos aprendendo regras a partir de exemplos, a partir de dados. Tá? Então, hoje a gente não ensina mais o algoritmo as regras. A gente deixa o algoritmo aprender as regras de decisão sozinho a partir de exemplos, a partir de dados. Tá? A mesma coisa com o spam. Tá? Então, hoje, como é que é o algoritmo do Gmail e de todos os sites, né, os softwares de e-mail hoje? Você insere no algoritmo milhões de spams e milhões de não spams, tá? E simplesmente avisa para o algoritmo, ó, isso é spam, isso não é, isso é, isso não é, isso é, isso não é. E ele vai aprendendo as regras sozinho, a partir de exemplos. Tá? Então, mesma coisa, identificar caras humanas, tá? É a mesma ideia. Tá? Então, o que é inteligência artificial com machine learning? É exatamente isso. Então, são máquinas aprendendo a tomar decisões inteligentes a partir de exemplos.
Tá? Máquinas aprendem. Então, hoje a gente não ensina mais o algoritmo. Tá? A gente deixa ele aprender sozinho. Tá? E o interessante é que é como uma criança aprende. Tá? Então, como é que uma criança aprende a diferença de hipopótamo para o rinoceronte? Tá? Ela não recebe um conjunto de regras do pai e da mãe. Tá? Não é assim que funciona. Tá? Ela não recebe um conjunto do pai e da mãe, né, falando que hipopótamo precisa ser gordinho, rinoceronte precisa ser cinzento, mais fortinho, precisa ter um chifre. Não é assim que funciona. Ela vai aprendendo as regras sozinhas na cabeça dela, a partir de exemplos. E como é que ela sabe os exemplos? O pai e a mãe vão apontando. Isso é um rinoceronte, isso é hipopótamo, isso é rinoceronte, isso é hipopótamo. E a criança vai estabelecendo regras na cabeça dela, regras complexas, tá? Que ela não consegue explicar direito. Que até hoje, a gente, como adulto, não consegue explicar direito. Tá? Por que um é rinoceronte e outro é hipopótamo? É rinoceronte porque tem chifre. Não, pode tirar o chifre ali, a gente identifica na hora que é o rinoceronte. É o rinoceronte porque é cinzento. Não, pode colocar laranja ali, a gente identifica na hora. Uma caricatura até, né? Até uma caricatura de um rinoceronte que não tem nada a ver com ele na vida real, a gente bate o olho por algum motivo, a gente identifica que aquilo lá é o rinoceronte. Por quê? Porque a gente estabeleceu regras complexas para uma decisão inteligente a partir de exemplos na nossa cabeça. Tá? Isso é muito importante, né? Então, decisões inteligentes, em geral, não têm uma explicação simplista. Tá? Que essa é uma crítica errada que se faz a machine learning. Tá? Então, as pessoas reclamam que machine learning não explica perfeitamente. Já não é uma característica de machine learning, tá? Já é uma característica de decisão inteligente. Tá? A mesma coisa, outro exemplo, né? Por que vocês estão assistindo essa aula? Ninguém consegue me falar que é 12,7% porque estão querendo terminar o curso, 22,1% porque se interessam pela área. A gente não consegue dar uma justificativa simplista para uma decisão inteligente. Tá? Não é uma característica de machine learning. Tá? Existe hoje uma outra caixa preta chamada seres humanos, que também tem muita dificuldade de explicar de uma forma simplista uma decisão inteligente. Tá? Então, essa é a ideia por trás de machine learning, estabelecer padrões, né, regras de decisão complexas a partir de exemplos. Então, deixa eu falar um pouco sobre as pesquisas aí que nós desenvolvemos no LabNaps, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que apesar da crise da ciência, né, a gente tem a sorte de ter o apoio da FAPESP, do CNPq, da Fundação Lehman e da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Então, que tipo de pesquisas temos desenvolvido no laboratório? Em primeiro lugar, a grande questão aí da epidemiologia, desde as tábuas de mortalidade de Young-Brown, de 1662. Será que a gente consegue identificar o risco de a pessoa ir a óbito a partir das características dela? Tá, a gente mostra que sim. Tá, uma aluna de doutorado publicou no passado, na Caderno de Saúde Pública, um tutorial de machine learning em saúde, né? Então, se alguém tiver interesse em se aprofundar na área, ele é de livre acesso. É um tutorial para aplicações de machine learning em saúde, que ela usa como exemplo exatamente isso. Tá? Dados reais aqui de São Paulo, de mortalidade de idosos. Tá? E ela mostra que mesmo com poucos dados, tá? Poucos idosos e poucas variáveis, ela consegue predizer com uma boa performance qual idoso vai acabar morrendo nos próximos anos. E tivemos acesso recente a um grande estudo longitudinal de 10 anos de acompanhamento, feito na Inglaterra, que agora a gente está bastante otimista que a gente vai conseguir predizer não só o risco da pessoa ir a óbito, mas o risco da pessoa ir a óbito por doenças específicas. Tá? Então, qual é o risco dessa pessoa ir a óbito nos próximos 5 anos por infarto, por exemplo? Tá? Ou por AVC, ou por outros problemas. Tá? Em segundo lugar, a segunda pesquisa é uma área, né, que está hoje bastante quente em medicina, que é essa questão de cuidados paliativos. Né? Essa reflexão de que será que a gente quer manter os pacientes, né, intervenções agressivas nos pacientes até o último segundo de vida, tá? Ou será que para pacientes em fase terminal mesmo, será que eles não iriam preferir, né, foco na qualidade de vida, diminuição da dor, né, às vezes ficar mais próximo dos familiares e dos amigos, tá? Mas qual o problema de iniciar cuidados paliativos? É ter uma boa predição.
Né? Por quê? Porque você não quer diminuir a intensidade de tratamento de um paciente que vai se beneficiar muito desse tratamento. Então, você precisa predizer quanto tempo de vida, ou melhor ainda, quanto tempo de qualidade de vida esse paciente tem pela frente. Tá? E daí, se for mesmo baixo, se ele estiver mesmo em fase terminal, você pensar nessa possibilidade aí de focar um pouco mais na qualidade de vida e menos em intervenções agressivas nesse paciente. E foi essa ideia do HCOR, o Hospital do Coração aqui de São Paulo, que entrou em contato com a gente exatamente para isso, né, para ver se a gente conseguia desenvolver esses algoritmos. E qual foi o objetivo da pesquisa? Foi predizer menos que 30 dias de qualidade de vida, utilizando esse indicador, o QALY, né, ou seja, quais pacientes vão ter menos que 30 dias de qualidade de vida, pacientes com câncer internados em UTI, ou seja, pacientes com doença grave. Então, e a ideia de 30 dias foi uma conversa com eles acharam interessante, né? Menos que 30 dias de qualidade de vida, o período que eles começariam a abrir essa possibilidade de começar a pensar em cuidados paliativos. Utilizamos 27 variáveis, 777 pacientes, ou seja, não é uma pesquisa muito grande, tá? E testamos 6 algoritmos de machine learning. E os resultados aí surpreenderam bastante a gente e os nossos colegas do HCOR. Tá? Então, aqui no eixo do X, é a probabilidade que o nosso algoritmo dá, que cada um dos algoritmos, então cada linha tracejada é um dos algoritmos, e a linha cheia é a perfeição, tá? A perfeição da predição. Então, no eixo do X, é a probabilidade estimada, né, que o nosso algoritmo dá, que cada pessoa tem menos que 30 dias de qualidade de vida, dadas as características dela. Tá? E a gente vê o quê? Quando os algoritmos falam que é alta, por exemplo, 90%, né, aqui do lado direito, no fundo, entre esses pacientes que ele fala 90%, a gente vai lá, checa, lá no Y, nesses pacientes, e a gente vê que cerca de 90% desses pacientes acabam tendo menos que 30 dias de qualidade de vida. Quando ele fala que é média, por exemplo, 50%, a gente vai lá, checa, cerca de 50% desses pacientes acabam tendo menos que 30 dias. Quando ele fala que é baixa, a gente vai lá, checa, de fato, menos que, quando ele fala 10%, cerca de 10% acabam tendo menos que 30 dias. Então, ele tem o que a gente chama de boa calibração. Então, ele está acertando não só sim ou não, como ele está acertando a probabilidade, o que é muito mais forte para a gente entregar para os profissionais de saúde. Fala aqui, ó, quando eu falo que é 90%, é 90%. Tá? Não estou só falando esse paciente tem menos que 30 dias, eu estou falando a probabilidade, e estou acertando a probabilidade. Tá? Então, os resultados aí extremamente promissores, saiu no fim do ano passado esse artigo. E o último artigo que eu queria mencionar foi publicado na Epidemiology, que nós abordamos essa grande questão aí na avaliação de políticas públicas de saúde no Brasil, que é o problema da nossa diversidade socioeconômica. Tá? Esse é o grande desafio da gente identificar boas práticas de políticas públicas. Né? Às vezes a gente vê algum jornal, alguma revista que faz um ranking, né? Por exemplo, ranking da expectativa de vida dos municípios brasileiros. Tá? E fica subentendido aí que o município com maior expectativa de vida é o município que tem melhor atenção à saúde. Né? Mas, no fundo, é um ranking de município rico. Tá? Pessoas ricas vivem mais, independentemente da situação de gestão em saúde da cidade que elas moram. Tá? Então, no fundo, você acaba com um ranking de cidades ricas aí. Tá? Então, qual foi o objetivo dessa pesquisa? Vamos ver, a gente consegue desenvolver algoritmos, né, que consigam acertar qual deveria ser a expectativa de vida de cada município brasileiro, dada a sua situação socioeconômica. Tá? Então, dada a renda desse município, a escolaridade desse município, o desemprego, a taxa de desemprego desse município, usamos 60 variáveis. Vamos ver se ele consegue acertar. Aí, beleza, eu vou mostrar que ele consegue acertar relativamente bem. E daí, aí sim, a gente começou a ver quais municípios têm melhor expectativa de vida do que o esperado, dada a sua situação socioeconômica. Tá? Aí sim a gente consegue ver quem está agregando valor, né? Qual município está indo além do que deveria ir, dada a sua situação socioeconômica. Tá? Aí identificamos o que a gente chamou de overachievers, né? Municípios que superam a expectativa, que vão melhor do que eles deveriam ir. Né? E aí começamos a analisar o que eles estão fazendo diferente, o que eles estão investindo diferente na área da saúde. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente mostra que ele tem, de novo, uma boa calibração, ou seja,
Quando ele fala que a expectativa de vida desse município deveria ser alta, por exemplo, 77, a gente vai lá, checa, e de fato é alta, 77. Quando ele fala que deveria ser média, é média. Quando fala que deveria ser baixa, é baixa. Mas existem alguns municípios aí que ele erra. Que municípios que estão indo melhor que esperado e pior que esperado. Aí a gente entrou nessa segunda fase, que foi ver o que eles estão investindo diferente, esse município que vai melhor que esperado e pior que esperado. E o que a gente encontrou é que os municípios que vão melhor do que deveriam ir são aqueles que mais investem em atenção primária. Tá? São os municípios com mais estratégia de saúde da família. São municípios com mais imunização infantil. Tá? E o interessante aqui foi que a gente começou também a olhar os municípios que ficam abaixo da expectativa, ou seja, municípios que vão pior do que esperado. Tá? E a gente encontrou que eles têm alguns melhores indicadores de saúde, sim, mas todos ligados à atenção secundária. Tá? Os municípios ficam pior do que esperado. Tá? Então, eles têm mais máquinas de raio-x, eles fazem mais mamografias. Tá? Então, a nossa conclusão do estudo é: está todo mundo investindo em saúde, né? A gente tem o piso de investimento em saúde. Mas alguns municípios estão investindo em áreas que trazem mais retorno, né? Que fazem eles ir melhor do que eles deveriam ir, dada a sua situação socioeconômica, e municípios que estão investindo em áreas que dão menor retorno, que seria, né, nesses resultados da atenção secundária. Tá? Bom, e agora, então, já fizemos aí a introdução. Como eu falei no início, né, então, a inteligência artificial precisa de dados. Tá? No Brasil, estão chegando agora os dados, né, estamos no dia 31 de março, eu estou gravando aqui. Então, os dados estão começando a chegar, a gente já tem alguns milhares de casos confirmados no Brasil, mas até estruturar tudo, até ficar disponível, leva um tempo. Então, agora estamos começando a ter acesso a esses dados, né, e vamos ter um potencial imenso de fazer pesquisa nessa área. Saiu um artigo já de revisão, tá, de estudos de machine learning para a COVID, tá, nessa sexta-feira, tá, 4 dias atrás. Tá? Desses estudos, dos primeiros estudos que começaram a sair, tá, todos com dados da China. Tá? Eles encontraram 15 estudos, né? Então, o corte foi 13 de março, ou seja, bem no início aí da pandemia. Tá? Então, estudos publicados até 13 de março, como eu falei, estamos no dia 31 de março, já apareceram muitos novos estudos, mas é interessante a gente ver o que começou a sair, né, num primeiro momento de machine learning com o COVID. Tá? E o que eles encontraram alguns resultados interessantes, né, principalmente em relação ao tipo de estudo que está sendo feito, mas também em variáveis mais importantes para você ver, tanto para a predição de quem tem COVID, quanto para prognóstico de quais pacientes, de prognóstico que vai acontecer com esses pacientes que têm, de fato, a doença. Eles encontraram que algumas variáveis foram muito importantes, né, para esses algoritmos: umidade, sexo, comorbidade, proteína C reativa e linfócitos. Tá? O que é importante para a gente já saber, já ter esse benchmark aí para nossas pesquisas. Tá? Porém, essa revisão encontrou que todos os estudos foram considerados como tendo alto risco de viés, tá? Principalmente porque não conseguiram uma amostra representativa de controles, tá, para testar o resultado desse algoritmo, e os modelos, muitos deles têm alto risco de sobreajuste, né? Às vezes eles ficaram muito complexos, não foram validados numa amostra externa, principalmente numa amostra externa. Tá? Então, eu identifico duas grandes áreas aí futuras para inteligência artificial, para machine learning no combate ao COVID. Tá? Em primeiro lugar, na área de gestão hospitalar. Tá? Então, o que há para ser feito com inteligência artificial no COVID para a gestão hospitalar? Em primeiro lugar, estabelecer prioridades para internação em UTI, prioridade para uso de ventilação mecânica e prioridade para recebimento de exames de COVID. 3 áreas escassas hoje, tá? Na maioria dos países que já estão com essa pandemia mais avançada. Tá? O Brasil, como eu falei, 31 de março, estamos começando, né, esse crescimento rápido do número de casos, tá? E vamos ter que começar a tomar essas decisões. Tá? Então, não existe vaga de UTI para todo mundo. Tá? Muitos países estão passando por isso. Né? Como é que você estabelece prioridades? São problemas de predição. Tá? Você quer dar prioridade para a UTI em paciente que mais vai se beneficiar dessa internação em UTI. Tá? Um problema de predição. Ventilação mecânica também é um problema de predição. Você quer dar prioridade para o paciente que vai se beneficiar, mesma coisa de COVID, né, do exame próprio do COVID.
você quer dar esse exame para quem você acha que de fato tem o Covid. Tá? Não ficar dando aí, né, numa situação de escassez, obviamente, o ideal seria que todo mundo, né, com qualquer sintoma fosse testado, mas não é essa a realidade de hoje. Então, você tem que fazer essas predições que machine learning funciona tão bem. Então, isso em gestão hospitalar. Em segundo lugar, no próprio atendimento ao paciente. Por exemplo, para predizer gravidade da evolução clínica, tá? Ter uma ideia de risco desse paciente, tá? de piora do quadro clínico desse paciente. Risco de óbito desse paciente que está com Covid. Tá? Nos dois casos, para iniciar medidas preventivas, né? Ou algumas intervenções. Em terceiro lugar, identificar possíveis intervenções mais adequadas para diferentes pacientes. Então, qual paciente vai se beneficiar mais de qual intervenção? Então, isso é tudo um problema de predição. Tá? Como eu falei, machine learning funciona muito bem. E até descobrir novos tratamentos. Né? Então, tem saído aí algumas pesquisas de algoritmos aí procurando moléculas candidatas aí para combater o Covid-19. Tá? Então, todas essas áreas, né, tudo isso envolve predição, tá? Que é o que machine learning funciona também. Entender essa interação complexa de fatores que levam a problemas específicos. Tá? No nosso caso, na área da saúde, no nosso caso, na evolução dos pacientes com Covid, tá? Suspeitos ou confirmados de Covid. Tá? Então, o machine learning consegue, principalmente numa área nova, que não temos muito conhecimento ainda sobre o que está acontecendo, né, sobre os padrões, né, dessa doença, de infecção e de prognóstico, o machine learning consegue, de uma forma relativamente rápida, de entender a interação desses fatores que levam ao prognóstico, ao desenvolvimento dessa doença. Tá? Bom, então era isso, né? E como eu falei, né, estamos em áreas aí, estamos num momento aí de potencial. Tá? Então, o nosso laboratório aqui, o LabDatos, está tentando estabelecer várias parcerias no momento para conseguir acesso a esses dados. Tá? Obviamente, passando, né, em toda a questão de comitê de ética, etc., né, de ter esses dados de qualidade para que a gente consiga desenvolver esse algoritmo, tá? Que deve ocorrer no futuro próximo, a gente espera. Tá? É uma questão de termos esses dados. A gente sabe do potencial desses dados, porque já usamos do potencial de machine learning, porque já usamos machine learning para diversas outras doenças, diversos outros problemas. Tá? E machine learning funciona muito bem para entender isso, tá? Entender essas interações complexas de fatores. Bom, se alguém se interessou aí pela área, eu dou o meu curso presencial aqui na Faculdade de Saúde Pública, de verão, é aberto a todos, onde nós rodamos de fato por esses algoritmos. Tá? O curso costuma ser no início de fevereiro, as inscrições abrem normalmente em outubro. Tá? Fiquem de olho aí no site da Faculdade de Saúde Pública. Ele é aberto a todos, como eu falei. Tá? E aí a gente bota a mão na massa mesmo, né? Desenvolvemos algoritmos para predizer mesmo problemas de saúde. E a USP colocou online as aulas teóricas do meu curso, tá? Disponíveis gratuitamente aí no YouTube. Tá? Então é só procurar que vocês encontram aí. Né? A gente começa num panorama mais geral, como eu fiz aqui, mas rapidamente a gente entra em questões mais técnicas do desenvolvimento e aplicação de algoritmos de machine learning. Tá? Então as aulas elas estão todas disponíveis gratuitamente pelo canal da USP. Tá? Eu queria terminar então com uma reflexão sobre essa questão aí de medo de uma vida guiada por algoritmos. Né? Que muitas pessoas estão vendo que os algoritmos estão cada vez mais presentes na nossa vida. Né? Então, por exemplo, né, se vocês andam de carro, né, vocês provavelmente usam o Waze. Tá? O Waze é um algoritmo de machine learning. Vocês procuraram alguma coisa no Google hoje, o Google é um algoritmo de machine learning. Vocês usaram alguma rede social hoje, tá? O que aparece primeiro na tua rede social? É uma predição, tá? Do que você quer ler, de quem são os seus melhores amigos, tá? Do que você vai ter interesse. As próprias propagandas das redes sociais é tudo machine learning. Tá? Então, né, ao longo do nosso dia, a gente tem contato o dia inteiro, né, com algoritmos que vão guiando a gente, de certa forma, tá? Orientando a gente em várias decisões que nós tomamos ao longo do dia. Aí as pessoas estão começando a ficar um pouco preocupadas com isso, né? Porque a nossa vida está sendo guiada por esses algoritmos de machine learning. Tá? Mas o que esses algoritmos estão permitindo, na verdade? Uma melhor alocação dos nossos recursos, né? Principalmente nossos recursos mais preciosos.
é nosso tempo e nosso dinheiro. Tá? Então, ficar preso no trânsito não é isso que me torna humano. Ficar lendo algo que eu não quero ler não é isso que me torna humano. Tá? Ir para um evento que eu não quero ir, assistir uma série do Netflix que eu não quero assistir, sabe, ver uma postagem de uma pessoa que não tem nenhum interesse, tá? Não é isso que me torna humano. Que me torna humano. Mas, ao mesmo tempo, o algoritmo não faz tudo aquilo que, de fato, nos torna humanos. Tá? O algoritmo não passeia meu cachorro. Tá? O algoritmo não abraça meus pais. O algoritmo não bebe um chopp com meus amigos. Tá? E à medida que a gente vai tendo mais tempo e mais dinheiro, né, devido ao fato que vamos tomando melhores decisões, né, alocando nossos recursos escassos, né, de uma forma mais eficiente, né, vai sobrando mais tempo e mais dinheiro para a gente fazer exatamente aquilo que nos torna humanos. Tá? E eu acho que, no fim das contas, eu acho que o Machine Learning vai liberar o nosso potencial como seres humanos. Tá? Era isso, gente. Obrigado aí pelo convite novamente. Bom, muito obrigado, Alexandre. Acho que foi uma ótima reflexão e certamente eu e vários vamos nos interessar pelo acesso aos cursos que estão disponibilizados no portal da USP que tu colocaste aí, né? Ótimo. Bom, então o primeiro ponto é o aspecto ético, né? Que eu queria que tu comentasse, que sempre quando a informação disponibilizada nos Big Data, né, mesmo não tendo a identificação de cada indivíduo, isso tem uma possibilidade. Como é que é o cuidado para quem lida com esses algoritmos, para quem lida com Big Data, em relação à informação? E a gente tem exemplos, né, nas eleições americanas e do Reino Unido, particularmente, de utilizar esses algoritmos que foram utilizados através do Facebook para influenciar na decisão dessas eleições. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre o aspecto ético. É um problema, né? E, obviamente, a gente não divulga os nossos dados, né? Nós somos extremamente cuidadosos com essa questão de dados, né? Então, só as pessoas que têm liberação para analisar esses dados dentro do nosso grupo acabam analisando esses dados. Tá? Em termos de coleta, nós não trabalhamos, né, em termos de coleta, normalmente os dados já vêm para nós, coleta de dados não é algo que a gente faz, a gente só faz a análise final, análise de machine learning mesmo, tá? Mas assim, em termos de cuidado para que o dado não vaze, é fundamental, tá? A gente sempre garante que a gente tem um parecer de um comitê de ética, tá? Para garantir que está tudo certo da parte deles. Tá? E nunca divulgamos aí também os nossos dados, assim, propriamente ditos. Né? No máximo, divulgamos o nosso código, né? que é o conjunto de regras aí que nós desenvolvemos para analisar esses dados, tá? Mas nunca dados individualizados, né? É igual você falou aí. Né? Existe dado anonimizado, mas que dá para tirar essa questão, dá para ir atrás dessas pessoas, tá? Encontrar quem são essas pessoas. Tá? Então, a gente não faz esse tipo de coisa. Os nossos dados são bastante protegidos, né? Não são mandados por e-mail. Né? Então, em relação ao cuidado, é uma coisa que nós nos preocupamos bastante com isso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, essa questão de coleta de dados a gente deixa para os nossos colegas. Né? Então, a gente só faz a fase final, quando os dados já estão liberados pelo comitê de ética, já estão anonimizados, a gente já não passa para ninguém. Então, é esse tipo de cuidado que a gente faz. Um aspecto ainda da ética, revistas como o British Medical Journal têm cada vez mais estimulado a participação do usuário na elaboração do projeto ou até na interpretação dos dados. Isso, no grupo de vocês têm, de alguma maneira, ouvido o usuário, o sujeito de pesquisa também, para elaborar projetos e interpretação dos dados? Nós trabalhamos bastante com os profissionais da área, específicos da área. Né? Então, a gente fez a pesquisa de cuidados paliativos, a gente tinha uma equipe de cuidados paliativos acompanhando as nossas análises, entendendo se faz sentido, etc. Nós ainda não estamos colocando esses algoritmos em produção.
tá? E nem estamos dando esse resultado para as pessoas, principalmente porque a gente está trabalhando com um óbito. Tá? E ainda estamos numa fase ainda de testagem desse algoritmo, né, para saber o que eles funcionam. Tá? Então, obviamente, a gente não vai chegar para a pessoa e vai falar, o teu risco de ir a óbito é de não sei quanto. Tá? Então, ainda não estamos na fase de colocar o algoritmo em produção. Tá? Essa fase vai chegar. Tá? Mas quando a gente colocar os algoritmos em produção, a gente vai ter todo um histórico lá atrás de validação da qualidade desses algoritmos, principalmente por meio de estudos clínicos randomizados, tá? Que já são projetos nossos em que queremos dar esses algoritmos para alguns médicos e não dar para os outros, tá? E ver como a evolução do paciente muda de um grupo para o outro, né? Ver se ele está melhorando, né? Se ele está dando um benefício para os pacientes, porque uma coisa é funcionar na teoria, outra coisa é funcionar na prática. Tá? Então, nós não estamos colocando esse algoritmo na prática, não estamos dando resultado para nenhum paciente. Tá? Por quê? Porque ainda estamos em fase de testes ainda. Tá? Então, quando tivermos dados suficientes para falar, ó, esse é o melhor algoritmo que a gente vai conseguir fazer na vida, ele é o melhor possível e tem uma alta performance, aí a gente começa a colocar a pensar em fazer estudos clínicos randomizados. Por enquanto, ainda não estamos nessa fase. Estamos na fase de ver, é uma área bastante nova, né, machine learning em saúde, ver para que eles funcionam e para que eles não funcionam, tá? Esperando coletar mais dados, né? Igual eu mostrei, a maioria dos estudos que a gente faz, que tem feito, são com poucos dados ainda, tá? Mas a gente está mostrando, ó, tem alguma coisa aqui, tá? Talvez esse seja um caminho, tá? Quando a gente tiver mais dados, é uma possibilidade aqui. Uma pergunta que sempre me ocorre, assim, World Real Data, né? Que é os Big Data, né? Que são utilizados para tomada de decisão. E sempre tem uma discussão se vale a pena basear a tomada de decisão nesses dados, que do ponto de vista metodológico tem muito mais limitação do que o ensaio clínico. Como é que tu te posiciona nessa discussão, assim, de a tomada de decisão, principalmente de intervenções, hoje em dia é muito valorizada, baseada nos ensaios clínicos, mas tem uma tendência de valorizar cada vez mais os big data para a tomada de decisão. Em termos de machine learning, isso vai ser fundamental, né? Então, a gente quer colocar os algoritmos em produção, eventualmente, nos prontuários médicos, e não faz sentido a gente ter que fazer uma coleta toda hora e buscar determinadas variáveis, etc. Então, a gente tem que desenvolver os algoritmos com dados naturalmente coletados pelo sistema de saúde, tá? Porque senão eles não vão ter uma aplicação prática. É uma área que nós estamos trabalhando muito agora no laboratório. Então, vendo, a partir de dados que os médicos já coletam, do dia a dia deles, né, da interação dos pacientes, exames de rotina, o que a gente consegue dar de subsídios para os médicos, tá? O que é diferente de a gente fazer uma pesquisa muito grande, onde a gente coleta umas coisas que no mundo real acabam não funcionando, porque nenhum hospital vai ter pernas para coletar, né, um questionário com 60 variáveis, não tem nenhuma condição isso. Então, estamos bastante preocupados com essa área, estamos migrando bastante para essa área, de tentar desenvolver os algoritmos com dados rotineiramente coletados pelo sistema de saúde. Vai ser muito importante para que sejam factíveis na prática. Tá? Obviamente, existe um momento, né, de testar os algoritmos aí com uma pesquisas específicas, com coletas mais aprimoradas, tal, mas a gente tem que sempre colocar na nossa cabeça, né, e ter em mente que a gente, eventualmente, a gente quer mudar o sistema de saúde com inteligência artificial, com machine learning, e para mudar o sistema de saúde, a gente tem que ser realista em termos de que tipo de dados a gente vai ter disponível para alimentar esse algoritmo. Tá? Então, eu acho que Real Data é fundamental no desenvolvimento de machine learning e na aplicação desses algoritmos no futuro. E o grupo de vocês também... Opa! Fala, Karina. Eu tenho até uma pergunta relacionada a isso, assim, Alexandre. Tu falou na tua apresentação a aplicação, né, do Machine Learning, depois tu falou assim, a gente não coleta dados, os dados, eles, né, geralmente chegam para vocês, e ao mesmo tempo, agora tu fala da importância dos dados reais, né, e a gente tem falado quanto que essa é uma situação excepcional, que a gente não tinha antes, né? Ninguém estudou antes, está todo mundo estudando ao mesmo tempo que ela está acontecendo. E daí, até pensando nisso, assim, se a gente quisesse ter dados para analisar futuramente, que dados que a gente deveria coletar, que dados que são importantes, porque esse talvez seja um exercício que tu está falando de a gente trazer o machine learning para a vida real.
que além de utilizar os dados, mas também pensar prospectivamente. Se a gente não tem o dado, que dado que deveria ser coletado para ter essa proximidade, né, do cenário real? Não sei se tu pode falar um pouquinho sobre isso. É exatamente isso, Karine, perfeito. Então, às vezes, a gente faz uma pesquisa muito grande, né, com muitos dados, e as pessoas, às vezes, ficam com o pé atrás, falando, nossa, isso aí você nunca vai conseguir coletar tantos dados assim para botar em prática. Mas nessa pesquisa, a gente já consegue identificar alguns caminhos, do tipo, essa variável aqui, ótimo preditor de óbito, tá? Essa variável aqui, o algoritmo consegue aprender muito bem como vai ser o prognóstico, necessidade de internação, necessidade dessa pessoa ir para a UTI, usar algum recurso, etc. Tá? Então, uma análise que nós sempre fazemos no laboratório. Então, primeiro começamos com todas as variáveis que a gente tem. A gente analisa se o algoritmo consegue aprender numa situação ideal. Tá? E daí a gente vai diminuindo o número de variáveis, de características que precisam ser coletadas. Tá? Especialmente tirando aquelas mais caras, aquelas mais demoradas, aquelas mais trabalhosas, e vamos ver se com o mínimo de mínimo, né, de variável coletada, assim, no mínimo do dia a dia das instituições de saúde, se com isso a gente já consegue uma boa predição. Aí a gente sempre mostra isso, a gente fala, numa situação ideal, o nosso acerto é isso. Em situações de escassez, né, a gente consegue isso. Né, com 2 ou 3 variáveis, né, é uma coisa que nós sempre fazemos. Então, a gente vai diminuindo o número de variáveis, principalmente aquelas mais caras, vai tirando elas, e a gente fala, no dia a dia do hospital, as pessoas, quando são internadas, elas pelo menos coletam essas variáveis. Com essas variáveis, de rotina, a gente consegue acertar tanto. Tá? Então, essa é uma preocupação de fato que a gente tem. Uma outra pergunta que... Pode falar, Ayrton. Vai, Karine. Não, eu ia dizer que é interessante, porque isso talvez gere, que a gente está falando de economia de recurso, né? Porque no sentido de que talvez não preciso de X exames por dia, ou eu posso ter um exame por semana, isso geraria muitas informações que são importantes, né, em termos econômico e de uso racional dos recursos em saúde como um todo, né? Exatamente. O que eu ia perguntar é sobre wearables, que em português é vestíveis, né? Se o grupo de vocês está trabalhando nisso, e eu li uma reportagem que acho que em San Diego, na Califórnia, eles estão monitorando pessoas através do Apple Watch, do Fitbit, para ver frequência cardíaca, temperatura e estimar a ocorrência de COVID-19 numa determinada região. Isso está sendo planejado pelo grupo de vocês ou não? Ainda não, né? A gente sabe que no Brasil, né, a distribuição dos wearables ainda é bastante baixa, né? Uma minoria da minoria que tem acesso a isso, né? Então ainda não estamos nessa área, né? É uma área que talvez traga um benefício para pessoas muito ricas. No momento, né, que são as únicas pessoas que têm, né, um iWatch, por exemplo. Então ainda não é o nosso foco no momento, talvez no futuro, à medida que esses aparelhos vão se, né, popularizando mais, talvez a gente comece, mas ainda não estamos trabalhando com wearables, não. Talvez no futuro. Daniela, alguma pergunta? Não sei se a Daniela está aí. Não, eu acho que vocês perguntaram o que eu ia perguntar. Uma pergunta que surgiu lá na Universidade Federal de Ciências da Saúde é como é que está sendo o impacto da comunidade interna em relação a essa pandemia, né, do ponto de vista psicológico, sinais e sintomas, tanto de alguém que possa ter o COVID-19 e outros problemas de saúde, dor lombar, né, que a gente fica sentado muito tempo agora estando em casa, e também impacto econômico. Tu acha que um estudo utilizando machine learning seria possível? Então, eu tenho um pé atrás muito grande de fazer essas projeções para o futuro, sendo que ainda não temos dados confiáveis. É a primeira vez que essa doença aparece no Brasil, é a primeira vez que a gente fica, né, basicamente em lockdown, em quarentena, em casa, assim, durante tanto tempo. Então, eu tenho um pouco pé atrás, né, principalmente porque o algoritmo precisa de exemplo. Tá, para exemplo passado, para aprender regras sobre o futuro, e nós não temos exemplo disso, né? Então, qual vai ser o impacto futuro, por exemplo, na prevalência de doenças mentais nos próximos meses, o número de casos, o número de óbitos?
Nós, no laboratório, não trabalhamos com isso exatamente por essa questão, né? Não temos dados históricos para treinar os algoritmos, para fazer essas projeções. Então, estamos procurando, na verdade, dados, de fato, de início e fim, né? Por exemplo, dados de sintomas de pacientes com o resultado da COVID ou na COVID. Ou dados de pacientes com COVID com o resultado de essa pessoa foi a óbito, não foi a óbito, foi internada, não sei o que, não sei. Aí o algoritmo consegue aprender. Aí você tem uma coisa concreta para o algoritmo aprender. Tá? Mas eu projetar sobre o futuro, quando essas características não concorreram, né, eu não tenho como treinar o algoritmo para isso. Tá? Então, uma área que a gente não está trabalhando nessa questão de projeção para o futuro. Tá? Apenas predição, de fato, de problemas que a gente tem exemplos concretos sobre isso. Bom, agradeço muito a tua participação, certamente vai gerar muitas dúvidas e interesse do pessoal que vai ouvir, e até para uma jornalista que a gente gravou agora há pouco, talvez seja interessante daqui uma semana, depois que a tua apresentação estiver online, a gente possa fazer uma atividade também presencial, se tu tiver disponibilidade, claro, né, para responder alguma pergunta, né, já que essa atividade é assincrônica, né, as pessoas só vão assistir a gravação. Ótimo, sim, fica à disposição, sem problema. Podem contar comigo.